começar a gravar, escreve aqui no chat, autorizo imagem e áudio, por favor. Escreve aqui no chat, tá? Para deixar tudo registradinho. Então, gente, esse nosso cronograma até final de dezembro, o último dia de aula, dia 17, depois a gente retoma em fevereiro, né? Em janeiro a gente vai ter um descanso e a gente retoma em fevereiro. Então, a gente teve no primeiro dia de aula, não veio todo mundo, espero que o pessoal consiga acompanhar. Caso não consiga, coloquei lá no grupo e no CAGR, você pode cancelar a disciplina para não queimar teu histórico, né? Até o último dia você pode cancelar para não ter problema. Botei esse lembrete lá, a coordenação mandou para a gente. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho sobre essa geografia que a gente aprende na academia e quando a gente vai para a sala de aula, através dos documentos legais, que constroem os documentos curriculares. Vamos falar que geografia é essa e que cartografia é essa que está inserida na própria geografia escolar, com base nesses documentos oficiais, que hoje é BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular. No dia 19, na aula que vem, a gente já vai trabalhar a questão da base da cartografia escolar, ou seja, para que se ensina representação do espaço, né? E onde isso acontece na cabeça, ou seja, pensamento espacial para raciocinar geograficamente. Depois a gente tem, no dia 26, a questão da infância, ou seja, como é que a gente começa, que é a pedagogia que faz essa ponte, né? Que vai trazer para a gente essa criança já alfabetizada cartograficamente, às vezes, por que isso não acontece? E depois, dezembro, dia 3, a gente já começa a entrar com os recursos didáticos. Primeiro recurso que a gente vai fazer é o Globinho Pirulito, que vai ajudar a gente a entender os outros conteúdos, né? O Globinho Pirulito é o nosso carro-chefe, né? E a gente já vai separar esse material no Labitat para vocês buscarem os kits, né? Depois vai ter a ajuda aí do Augusto e da Manu. Já montar o kit para vocês lá buscarem. O que eu tiver de material lá, vou disponibilizar para vocês. Depois a gente vai falar sobre fuso horário, que é um outro recurso também muito bacana. E a atividade para o dia 17, último dia de dezembro, é a apresentação dos fuso horários que vocês vão escolher, de qual país vocês vão querer falar. Por isso que eu estou esperando que todo mundo chegue para a gente se organizar, né? E aí a gente vai disponibilizar lá no grupo quais conteúdos vocês vão escolher. Aí a gente, em janeiro, descansa um pouco, retoma em fevereiro, dia 4. Aí a gente volta a falar sobre o globo de coordenadas, aí tem o recurso do globo de coordenadas. No dia 11, a gente fala sobre projeção cartográfica, que também no dia 18 a gente dá continuidade, e a gente vai falar sobre mapas mentais. No dia 25, a gente fala sobre as maquetes. Tem a Ilha de Lost também, que é um recurso bem engraçado de fazer, bem legal. Em março, dia 4, eu tenho uma janelinha aqui, que é justamente para eu ter uma flexibilidade maior desses conteúdos, ou seja, repetir alguma aula e tal. Isso aqui eu sempre estou adaptando. Depois a gente tem geotecnologias, tem o livro didático com Augusto, que provavelmente vai ser lá no dia 18, dia 25 sobre cartografia tática, tá? Então a gente tem um programa praticamente, geralmente a gente mexe nele, né? Mas ele é mais ou menos nesse sentido, né? A gente está organizado. Então, primeiro a gente fala que geografia é essa, os documentos que balizam, a cartografia nessa geografia escolar, aí entra os recursos didáticos que nos dão esse suporte. Por que eu trabalho recurso didático, né? Eu explico muito sobre a questão da neurociência, que ela vem nos auxiliar, como é que eu vou trabalhar essa sala de aula. Aí eu venho trabalhar também com a questão das tecnologias, né? Não podemos deixar de falar, e o livro didático, que é aquela nossa referência na sala de aula, né? E a questão da inclusão, a gente não pode deixar de falar também principalmente da cartografia tátil, que é também um carro-chefe do Labitat. Temos
No caso aqui temos 8, né? Eu e Augusto, nós 10, né? Comigo e com Augusto. Mas tem 8 ainda da turma. Enfim. Espero que o pessoal não tenha desistido, né? Eu espero. Então, vou começar, gente. Vou trazer aqui a nossa apresentação da aula de hoje. Depois eu disponibilizo a primeira aula lá para vocês, tá? Até para quem faltou saber o que a gente trabalhou. Alguma pergunta, gente? Qualquer coisa é só perguntar, tá? Então vamos lá. Eu estou dando uma ajeitada aqui, porque eu consigo ver vocês. Eu coloco a tela, minimizo aqui do lado, eu consigo ver vocês e manipulo o slide. Tá. Então, aquilo que eu comentei com vocês, né? Que cartografia é essa que acontece no chão de sala, já que eu aprendi cartografia geral 1, né? E cartografia temática, cartografia 2. Como é que eu levo isso para a sala de aula, né? Então, está aqui o conteúdo da disciplina, que a gente vai falar um pouco hoje, e com as referências que vão dar suporte a tudo isso que eu estou falando. E eu trago uma das primeiras colegas, né, a professora Lana, que é lá da Federal de Goiás, que ela sempre fala o seguinte, né, que todo esse material que você aprende, né, todo esse conteúdo que você aprende na sala de aula e na academia, não é dessa maneira que você vai levar para a sala de aula. Não é. Ela tem que ser trabalhada conforme aquele nível de ensino. No nosso caso, a gente vai pegar do 6º ano, do fundamental, né? Fundamental são 9 anos. 1º ao 5º, tem alguém chamando aqui para entrar. Peraí. 1º ao 5º é a pedagogia. Depois do 6º ao 9º, somos nós, e as séries do ensino médio. Então, fundamental do 1º ao 9º ano, se fala ano, e no ensino médio se fala série. 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio. Então, a professora Alana sempre traz essas reflexões para a gente, né? Que você aprende na academia, tem que compreender como é que é esse processo na sala de aula, e se você não compreender, você vai trabalhar em caixinha, como ela fala aqui, que é uma estrutura engessada. Então, você precisa compreender esses conteúdos para que aquelas crianças, aqueles adolescentes, entendam em que momento que você vai trabalhar determinados conteúdos, aqueles que você aprendeu na urbana, aquele que você aprendeu na geologia, aquele que você aprendeu na biogeografia, de que forma isso se encaixa no ambiente escolar, ou seja, você vai fazer o processo de mediação. Muitos usam uma palavra que eu não acho bacana, que é transposição. Você não vai transportar nada, você vai transposicionar nada, aliás. Você não vai pegar o conteúdo daqui da academia e jogar lá na escola. Não. Transposição é isso, tirar daqui e botar lá. Você vai mediar esse conteúdo, adequar para aquele nível escolar e para aquela realidade daqueles estudantes. Por isso que a primeira atividade que a gente faz é a leitura desse texto da professora Lana, que eu já solicitei. E como aula assíncrona, são 2 palestras que vocês já devem ter assistido, que são essas 2 palestras com a professora Lana, complementar com o artigo, né, do livro, para a gente poder começar a conversar sobre essa geografia escolar. E agora eu trago um outro autor, um professor que eu falo, né? Ostentação é isso, tirar foto. Eu tenho que tirar foto eu tenho foto com a Lana, vou ter que colocar ali junto. Eu tenho foto com a Lana também. Ostentar, para mim, eu tirar foto com os autores, né? Com esses colegas aí. Então, quando eu posso nos congressos, tiro foto com eles.
Sustentação, para mim, é isso: tirar foto com os meus autores, meus colegas prediletos. E o que o professor Antônio Nova fala? Ele é um querido, nosso material dele é muito bom, ele é muito pé no chão também. Ele fala o seguinte: você, né, professor e professor de geografia, você tem que saber o que você está falando. Você tem que dominar o teu conteúdo científico, você tem que saber o que você vai falar. Segundo, você tem que saber como é que seu público aprende. A questão da pedagogia, a questão da didática. Tu tem que saber levar essa teoria, a forma como você vai levar essa teoria, como é que esse público aprende. Se você tem um público muito agitado, bota a molecada para trabalhar, botar a mão na massa. Não pode ter o quê? Uma atividade sonolenta, você tem que ser dinâmico. Tudo aquilo que você vai aprender lá na didática e na prática de ensino com a professora Kalina, a professora Luísa e a professora Leila, né? E por último, identificar como é que esse conhecimento chegou lá, ou seja, o processo de avaliação. Como é que eles estão usando aquilo, como é que eles estão entendendo aquilo que você trabalhou na sala de aula. Então, é o tripé, né? É o que você ensinou, como você ensinou e como se aprendeu. E aí a gente tem a geografia em si, né? Os seus fundamentos e o que ela se propõe. Quando ela se propõe, né, de entender essa dinâmica da relação sociedade-natureza, você vai sempre trabalhar de uma maneira que isso aconteça na sala de aula, mas principalmente que o seu estudante entenda que essa relação sociedade-natureza está no espaço geográfico. E nesse espaço geográfico, você tem aquelas. A gente sabe que os conceitos estruturantes da ciência, ou as categorias de análise, que é paisagem, espaço, território, região, rede, lugar, ambiente, ou seja, são os conceitos estruturantes, é o que vai acontecer na hora de se trabalhar essa geografia. E a grande sacada é fazer que eles compreendam isso, que essa relação sociedade-natureza acontece nessa dimensão escalar, né? Em termos de função, cidade, região, lugar. Você tem essa dimensão, né, de escala dessas categorias que estão acontecendo no espaço. Isso é com o tempo que vai acontecendo, que a gente vai ver agora aqui nos conteúdos, conforme a Base Nacional Comum Curricular. Como é que esses conceitos estruturantes acontecem desde os pequenininhos, desde lá do primeiro ano. Por isso que é importante a gente compreender o documento oficial que rege o currículo e no currículo onde entram esses conteúdos. Agora eu vou entender tudo isso que eu estou aprendendo aqui nessa geografia acadêmica, nessa geografia tão complexa, conforme as suas epistemes, como é que isso vai acontecer lá no chão de sala. Por isso que eu estou indo passo a passo, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Por favor. Não quero ficar só no monólogo aqui, não, por favor. Hein? Então, a gente traz aqui, ó, compreender esse lugar, né? Compreender o lugar no mundo é fazer com que as crianças, os estudantes também percebam o seu lugar, eu nesse lugar, né? E que há uma construção desse espaço. Esse espaço ele não é parado. Tem uma imagem, mas ela não está estática. Tem um movimento, tem uma construção por trás disso, né? E a gente pode trazer o Milton Santos, que ele fala que geografia é o que cada um faz. Há tantas geografias quanto geógrafos. E é verdade. Cada estudante que você tem, ele tem uma geografia. Aproveite essa geografia de cada estudante. Da onde ele mora, onde ele vive. Lembra do mapa mental que a gente fez? Vocês podem fazer o mapa mental também para começar a falar de algumas categorias de análise da própria geografia. E aí, esse mapa mental vai te ajudar a pensar espacialmente para raciocinar geograficamente. Ou seja, o que é aquele espaço que você desenhou, onde que é, como que surgiu, né? Para onde que aquelas relações sociedade-natureza pode ir, ou seja, como é que aquilo acontece. E se fosse diferente? Se não fosse assim, como é que seria assado? Fazer com que eles percebam esse movimento.
né? É a questão ambiental, como melhorar, se está poluído, será que tem uma condição, como é que a gente poderia trazer algumas reflexões de comportamento de sociedade referente ao ambiente? E aí você começa a fazer o quê? Que tudo que acontece na natureza reflete na sociedade, nossas ações refletem no nosso ambiente. Tá? É muito interessante fazer com que eles compreendam o seu espaço, o seu lugar, saber da sua posição no mundo. E aí você tem, com todo esse conteúdo da geografia, você vai permitir que os seus estudantes ele desenvolvam essas habilidades. O que é habilidade? Habilidade, o que eu faço com isso que eu aprendo? Né? Se eu vou falar da BNCC, que eu vou falar de competência e habilidade, que é a base. O que é competência? A competência é o conteúdo. É o conteúdo que vai ser construído para quê? Todo esse conhecimento vai servir para alguma coisa. Qual é essa habilidade? O que eu faço com isso? Né? Que eu faço isso para a minha vida, para o meu trabalho, no meu cotidiano, tem que fazer sentido, tá? E aí, isso tudo a gente vai desenvolver na sala de aula. A questão das linguagens, entender cientificamente todos esses conceitos que a gente trabalha, permitir a criatividade, a gente saber fazer processo de mediação, intervenção e tornar o que? Ativo nessa sociedade. E a cartografia, né? É pensar espacialmente através das representações, através dos mapas, imagens, gráficos. Toda forma gráfica de dado ou fenômeno geográfico vai ser ensinado para que a gente possa compreender essas representações, né? E essa aprendizagem, né, vai permitir o quê? Que eu consiga compreender os processos, fenômenos sociais, políticos e culturais. E que toda mudança de comportamento tem uma consequência. Ou seja, eu faço parte dessa sociedade. Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, o estudante não se vê naquele conteúdo do livro didático. Mostra uma outra sociedade, mostra um outro país, mostra um outro lugar, ele não se vê ali. Então, é muito importante vocês terem imagens da realidade daquela comunidade. Apesar do livro didático trazer um outro contexto, faça essa amarração para ele ser responsável pelo próprio comportamento diante a natureza. Tá? Porque senão ele sempre nunca vê, ele sempre fica como espectador e não protagonista. E essa é a nossa função, né? Auxiliar que esses estudantes, os alunos, eles consigam fazer essa leitura de mundo, de todo esse elemento que está no entorno dele, que a gente viu em forma de caixinhas, para se tornar mais didático, né? Na academia. O que são essas caixinhas? São as disciplinas, tudo em caixinha. Mas agora você tem que juntar tudo isso quando você está na sala de aula, né? E permitir que a gente consiga, através de um mapa, de um vídeo, de uma foto, ele compreender espacialmente e raciocinar geograficamente. E que essas coisas acontecem num determinado lugar, em determinado tempo. Ou seja, relação espaço-tempo. Ok? E aqui eu tenho as referências na legislação e curricular. No caso de Santa Catarina, trouxe um exemplo daqui. Então, a gente tem a Constituição Maior, que nos dá a base, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem as diretrizes curriculares, a BNCC, que ajudou a construir a proposta curricular de Santa Catarina, que constrói o PPP da escola, que constrói o teu plano de ensino, né? Aquele que você leva para a sala de aula. Então, aquele conteúdo que você organizou seu plano de aula, como eu organizei meu plano de aula, está com base num currículo que está regido legalmente. E aí é só uma questão para a gente compreender como é que é essa educação básica, né? Então, a educação básica ela é dividida em educação infantil, fundamental e médio. Ao infantil, eu tenho a creche, a pré-escola, que vai até os 6 anos, né, de 0 a 6 anos.
Eu tenho um fundamental, anos iniciais, que são os pedagogos e pedagogas que trabalham, que é do 1º ao 5º ano, entra a alfabetização, de 6 a 10 anos. E os anos finais, são mais 4 anos, que é do 6º ao 9º, que eles largam lá uma professora que dá conta de todo o conteúdo, para vir para a gente, para aí já começa a ter outros professores, né? Aí esses conteúdos se separam, vão ter com cada professor. Eu já sou grande, né? Então é de 11 a 14 anos. Aí entra o ensino médio, de 15 a 17, que são 3 anos, chamados primeiro, segundo, terceira série. E aí a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que está regendo hoje essa educação na sala de aula, e que é a base chamada de competência e habilidades. Quem criou essa referência, quem está ajudando a construir em cima do que significa competência e habilidade, eu trago o Zabala, né? Zabalá, ele é um educador espanhol que pesquisa muito sobre isso, tem várias referências, aqui é um dos livros dele, que ele explica, né, como é que a questão de competência e habilidades é entendida tanto na Europa, né, em outros lugares do mundo, né, em outras referências, né, dimensão semântica, dimensão estrutural. Então, explica-se muito o que é, mas, resumidamente, é competência, conteúdos, conhecimentos, habilidades. O que eu faço com esses conteúdos e conhecimentos, ok? Então, aqui é um dos livros dele, que é bem interessante. Como aprender a ensinar competências, do professor Anthony, que é muito interessante. Eu comecei a ler e me compreender um pouco mais por que a base, qual era a diferença da base da proposta curricular, né, que era uma proposta, nos PCNs não era uma questão legal, a base você tem que fazer, e qual era a diferença, né? Então, pude compreender que era justamente aquilo que a gente falava quando estava lá no ensino médio. O que eu vou fazer com isso? Para que eu estou aprendendo isso? Eu não vi amarração com o meu cotidiano. Não sei se vocês lembram disso, né? Está aprendendo algum conteúdo, você não via conexão com a tua realidade. Hoje já temos que ter conexão com a realidade. E aí, dentro da BNCC, a gente tem as competências específicas da geografia. São 7 competências. Elas acontecem para toda educação básica. Então, ela tem a primeira, que é conhecimento, né? Permitir que o conhecimento geográfico, ou seja, da interassociedade natureza, consiga me trazer, ou seja, me explicar o meu cotidiano. A segunda competência é entender que há uma conexão com as coisas. As coisas não acontecem por acaso, elas estão conectadas. A terceira é que a gente consiga estimular nesse estudante o senso crítico, ou seja, por que aquilo está ali? Se não fosse assim, como é que seria? Ou seja, ele tem que estranhar, ele tem que desnaturalizar, porque isso não é normal. Não é normal isso, aquilo ali. O que está acontecendo, né? Desenvolver o pensamento espacial, ou seja, entender a cartografia, por isso que a gente está aqui, né? Ou seja, entender as diferentes imagens, ou seja, a cor tem um signo e significado, um desenho tem um signo e significado, isso tem que ser ensinado. A gente também vai permitir que ele desenvolva a criatividade e investigação, ou seja, o espírito científico, né, nasce daqui. A argumentação é eu saber entender, compreender, fazer com que ele consiga debater ideias. Né? Uma atividade interessante é a simulação da ONU. É muito legal essa atividade que o pessoal faz lá dos anos finais do fundamental, do 9º ano, ensino médio, simulação da ONU é muito legal para compreender a posição dos países, uma questão mais geopolítica. É bem interessante essa atividade. E, por último, empatia, alteridade, ética e cuidado, principalmente em nossa sociedade que é diversa. O currículo catarinense ela tem o eixo comum à diversidade. Diversidade qual? Diversidade essa da natureza. Você tem
diferentes ecossistemas, apesar de ter um bioma, né, predominante aqui na região sul, você tem diferentes ecossistemas desse bioma da Mata Atlântica. Então, você sabe, no caso aqui do litoral, né, de Florianópolis, você tem a Mata Atlântica, eu tenho diferentes ecossistemas, manguezal, restinga, quaternária, ou seja... Sim, André. Ah, que legal que você participou da simulação da ONU. Muito legal. Então, e aí a diversidade não só da natureza, mas a diversidade social. Então, você tem diferentes etnias, diferentes situações econômicas, diferentes situações sociais, culturais. Isso tem que ser respeitado, né? Então, isso, o documento de Santa Catarina, o currículo catarinense com base na BNCC, ele tem a diversidade como eixo comum. E os princípios do raciocínio geográfico. Isso aqui é muito legal, que é a analogia, comparar, né? Ele entender a diferença dos fenômenos. El Ninho, Laninha, compreender o que é isso, que dados que eu tenho para funcionar o El Ninho, Laninha. Conexão, né? Fazer com que o fenômeno, né, fenômeno próximo ou distante, ou seja, que tenha uma interação, a diferenciação, né, que a questão étnica, a distribuição, os elementos são distribuídos no espaço, estão próximos, estão separados. Quando você pede para analisar um mapa e a distribuição dos elementos, a extensão dessa distribuição desses elementos, né, a localização e a ordem. Tudo isso aí vocês estão vendo que é uma cartografia. Cartografia temática, quem lembra, né? É bem interessante. Isso aqui é na página 358 da Base Nacional Comum Curricular. E aí que é o grande barato. Do primeiro ao nono ano, você tem essas 5 temáticas. Essas 5 temáticas, elas acontecem no Brasil inteiro. Mas cada estado vai construir os seus conteúdos conforme as suas realidades. Isso que é o grande barato. Eu tenho a base comum, que são essas unidades temáticas, mas que eu tenho que ter conteúdos que posso contemplar. Eu posso acrescentar, mas eu não posso deixar de trabalhar. Então, a base é base. Eu posso ampliar o meu arsenal aqui, mas eu não posso deixar de trabalhar essas temáticas, que é muito interessante. Então, em cima você tem a base nacional e 2019 o currículo de Santa Catarina. Inclusive, eu participei na construção. Participei tanto do fundamental quanto do médio, e da atualização da proposta lá em 2014. Então, eu já estou trabalhando. Eu trabalho com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, que até mudou o nome da secretaria, desde 2000. Então, há 21 anos eu trabalho com o Estado, nessa conexão universidade-Estado, principalmente na questão ambiental e curricular, há 21 anos. Então, é bem interessante, eu tenho aprendo bastante, né? Eu tenho uma grande escola, digamos assim. Então, essas unidades temáticas, elas acontecem do primeiro ao nono ano, ao sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, é aqui que está o nosso trabalho, natureza, ambiente e qualidade de vida. Mas você vai trabalhar com todos eles. Eu estou falando que aqui forma de representação e pensamento espacial é onde a cartografia se encaixa, é onde a gente vai trabalhar o semestre, em cima dessa temática, como é que acontece esses conteúdos, tá? E aqui você tem, do primeiro ao quinto ano, não, dos anos iniciais, os objetivos. Primeiro ano, 6 aninhos, né? Considerar os lugares de vivência e rotinas de cotidiano. Aonde vai se trabalhar desenhando quarto, ter a referência de escala, entender que é uma representação, ou seja, a alfabetização já começa aqui. No segundo ano, começa a reconhecer os outros lugares de vivência, a sua relação social. Terceiro ano,
consegue entender a diferença da cidade, do campo, das atividades. Por exemplo, o pessoal começa a fazer saídas, né, com as crianças, vai numa comunidade pesqueira, vai numa comunidade quilombola, então vai entender essas etnias bem diferentes. No quarto ano, os lugares vivem com territórios do estado do Brasil, vai falar de outros lugares. E no quinto, identificar sobre o estado de Santa Catarina, analisar e descrever o espaço geográfico. Então, é muito gostoso, né? Esses conteúdos, quando as crianças começam a ter uma noção que os lugares são diferentes. Quando vem para a gente retoma isso, né? A gente vai falar de lugar e paisagem. No sétimo, território brasileiro. No oitavo e no nono já entra os continentes, né? E os outros países. Isso é muito bacana. E aí a cartografia está aqui. Ela está desde o primeiro ao nono ano. Agora eu trouxe um aspecto que é o que você quer com o seu estudante. Qual é o nível cognitivo que você quer que o seu estudante aprenda? Ou seja, você quer o quê com aquele conteúdo que você está na sala de aula? Eu estou chamando aqui a taxonomia de Bloom, que é a taxonomia de objetivos educacionais. Qual é o nível de conhecimento que você quer que o seu aluno compreenda? Isso serve para você fazer também os seus objetivos do TCC. Né? Você quer só conhecer? Né? Se você quer conhecer sobre alguma coisa, você vai usar o verbo adequado para isso. Né? Então, tem esses dois quadros. Esse primeiro quadro é a dificuldade, ela é crescente, ou seja, o primeiro nível é o conhecimento, o último é a avaliação. Quando você fala em avaliar algo, você tem que entender todos os outros anteriores. O outro quadro, o amarelinho e o verde em cima, nível, definição, amostras de verbo, ele está ensinando, dizendo o que significa conhecer. Qual é o nível do conhecimento? Né? O recordar, reconhecer informações, ideias. A compreensão, compreender ou interpretar a informação. A aplicação, ele consegue selecionar e transferir. A análise, ele consegue classificar, relacionar. A síntese, ele tem que entender o todo e resumir praticamente, né? Ele comenta, ele faz uma outra proposta. E a avaliação é quando ele tem uma análise crítica, quando ele consegue ter critérios, né, para poder definir aquilo ali. E aí você tem os verbos ao lado para te ajudar na construção do que você quer. Tá? Eu sempre trago isso porque para você como montar tua aula na sala de aula. Você quer que o seu aluno conheça? Então, numa atividade, você pode. Então, vamos listar aqui algumas etnias, por exemplo. Vamos rotular, vamos nomear. Eu sempre conto essa historinha, não sei se vou contar, se já contei, eu continuo. A gente tem aquela semana de pesquisa e extensão na UFSC, a CPEX. Quem que já participou da CPEX aqui? A CPEX, eu tenho até saudade dela, né? Que é a grande feira de ciências da UFSC. Como tem nas escolas, a gente tem na UFSC, né? A feira de ciências. Então, a gente leva para lá os laboratórios, os projetos, e as crianças das escolas, vem um monte de escola visitar a feira, é muito legal. E aí, a aplicação do segundo ano, aquela turminha, coisa mais linda que tem com as pranchetas, né? Com a pranchetinha. Aí eu sempre levo o Habitat, né? Aí chegou para mim e falou: tia, o que essa barraquinha faz? O que tem nessa barraquinha? Ou seja, o stand é a barraquinha. E eles tinham que anotar, eles estão no processo de alfabetização, então eles estavam anotando o que a barraquinha estava expondo ali. Então, eles estavam no processo de conhecimento e de compreensão, porque depois ele vai ter que explicar o que ele viu na barraquinha. Isso é muito legal. Então, cada nível aqui vai depender daquilo que você quer e você vai trabalhar um método para que ele atinja essa tua perspectiva, tá?
taxonomia de Bloom, isso aí tem vários outros autores também que desenvolveram. Lembre que é de 56, eu tenho vários autores que foram melhorando essa taxonomia, tá? Mas é uma referência para ensinar e aprender. Aqui eu trago um exemplo, como está na Base Nacional, de todas as disciplinas. Trouxe da nossa geografia. Do primeiro ano. Todos eles, primeiro, segundo, até o nono ano, tem esse quadro. Ele tem a unidade temática, que eu falei para vocês, objetos de conhecimento, que são as competências, e as habilidades. O que ele tem que fazer com isso que você vai trabalhar? E do lado das habilidades vai ter os conteúdos que são construídos com os currículos estaduais, que vai ser construído dos municípios e das escolas, tá? Então, o que significa o sujeito e o seu lugar no mundo em termos de objeto de conhecimento? Modo de vida das crianças em diferentes lugares. Habilidades. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho, para o primeiro ano, eu tenho 11 habilidades. Então, no primeiro ano, a criança tem que atingir 11 habilidades. Essa nomenclatura aqui quer dizer o seguinte: EF, ensino fundamental. 01, primeiro ano. GE, geografia. E aqui habilidade 1. Então, isso você vai ter em matemática, língua portuguesa. Então, você vai ter aqui as disciplinas que o código. Então, isso é uma referência para todos os componentes curriculares, tá? Então, para o primeiro ano, eu tenho 11 habilidades, na qual essas habilidades vão conversar com os conteúdos. E aí eu marquei forma de representação e pensamento espacial. Ponto de referência. Olha os mapas mentais aqui que as crianças vão compreendendo uma representação tridimensional para o bidimensional, tá? E é muito elaborar mapas simples, ou seja, quando eles desenham os seus lugares. Perceba que isso na referência de 6 aninhos, né? De 6 aninhos. Por isso que a gente vai brincar, vai pedir para que vocês peçam a criança, né? De 6 anos a 12 anos para desenhar uma paisagem bonita e outra feia. São 2 paisagens que eles vão desenhar. E a nossa cartografia escolar, né? O que a gente quer com isso? O que eu estou fazendo aqui nessa disciplina, né? A gente vai compreender que a cartografia é uma linguagem, ou seja, que eu vou usar referências gráficas, ou seja, desenhos ou cores que terão significado. Ele será um dado ou um fenômeno geográfico e permitir que eles consigam ter o domínio dessa linguagem, tá? Que eles compreendam que esses códigos em símbolos, conforme a convenção cartográfica, têm um conhecimento geográfico embutido. E esse aluno, esse estudante, ele vai compreender que aquele fenômeno, aquele dado não apareceu por acaso. Teve uma consequência daquilo estar ali, ou seja, está mapeado porque alguém mapeou, alguém teve a intenção de mapear, aquilo ali foi intencional, é que nem uma fotografia. Esse cenário aqui, que eu posso fotografar, ele é intencional. A como as coisas estão organizadas, conforme eu quis organizar. Eu fotografar uma cidade naquele ângulo, naquela perspectiva, ela foi intencional. Se você pedir para eles tirarem foto da cidade, cada um vai tirar conforme o seu desejo. Então é muito interessante fazer com que eles percebam que aquilo está porque alguém fez, tá? E compreender o que? As cognições e habilidades espaciais. O que significa isso? Entender que eu tenho uma escala, que tem um lugar, que aconteceu alguma coisa em algum momento. Tudo isso a gente vai explicando sempre quando eu trabalho com representação cartográfica. Aqui é um esquema do que seja cartografia escolar. A cartografia escolar precisa
da educação, precisa da geografia e precisa da cartografia. Eu adaptei da professora Almeida, tá? Eu publiquei um artigo num congresso de cartografia escolar, num colóquio de cartografia escolar, né? E onde eu falo justamente a minha preocupação de ensinar cartografia, que eu tenho que entender uma questão histórica, eu tenho que entender por que essas coisas acontecem, por que eu tenho uma esfera armilar aqui, como é que isso aconteceu, e a questão matemática. Eu tenho que compreender essas duas questões. Uma questão lógica, uma questão matemática e uma questão histórica. Eu tenho que até acrescentar aqui, tá? Eu tenho que entender que geografia é essa que está mapeada, ela tem uma epistemologia por trás. Eu tenho categorias de análise e tenho métodos geográficos e conceitos, ou seja, como é que a geografia crítica entende região, né? Como é que a geografia cultural entende região, quando eu falo de epistemologia. E que isso tudo acontece nessa relação sociedade-natureza e que eu posso representá-la, né, no espaço-tempo através de tabelas, referência alfanumérica, gráfica e imagética, ou seja, através de mapas, desenhos e imagens. E a educação? A educação tem um currículo, tem uma política, uma legislação e a formação docente. Eu não posso deixar de falar de formação docente para trabalhar com educação. Por isso que eu falo, geógrafo e geógrafa, todos terão que ser. Quer trabalhar com educação? Vamos nos especializar na educação. Eu sempre falei isso, né? Todo mundo tem que ser bacharel. Sai bacharel, quer licenciatura? Faz da educação. É a minha leitura. Eu sempre defendo isso lá no NDE, Núcleo Docente Estruturante, na redefinição de currículo e tal. Eu acho que todo mundo tem que ser bacharel. Sou geógrafo, quero ir para a educação? Aí faz as disciplinas da licenciatura. É a minha leitura, né? E aí você vai entender o que é ensinar e o que é aprender. Não usem a palavra ensino como sinônimo de educação, porque não é. Ensino, eu tenho meu método específico, como você tem teu método de aprender. São coisas bem diferenciadas, né? E você tem a questão da avaliação também, entender como é que você vai fazer a avaliação do seu processo de ensinar. Não adianta você ensinar apenas com slide, depois cobrar uma série de níveis cognitivos lá que o seu aluno não conseguiu alcançar. E tu vai avaliar ele só através da prova, que é a questão da memória. Então, você tem que entender como é que faz o processo de avaliação. Por isso que eu tenho que entender que educar, trabalhar com educação, não é qualquer coisa, tá? Não é qualquer um. Aqui está o conteúdo que, dentro do currículo de Santa Catarina, complementou. Então, você tem aqui a unidade temática, objeto de conhecimento, habilidades que não modifica, não muda. O que você acrescenta são os conteúdos. Então, como é que eu vou trabalhar isso na sala de aula? Então, é isso que vai ajudar a organizar o livro didático. As editoras vão ter que organizar o livro didático conforme o BNCC. E o seu plano de aula. No caso do primeiro ano, lembra que eu estou destacando a unidade temática, tá? Forma de representação e pensamento espacial. Não esquece que cada unidade temática, as outras 4 lá, tem a mesma coisa, conhecimentos, habilidades, conteúdo. Baixa aí o currículo catarinense que você vai entender o que eu estou falando, tá? Não posso esquecer de mandar para vocês, que eu tenho em PDF também, eu posso mandar. Mas se você botar no Google, é só baixar, tá? Então, no caso do primeiro ano, conteúdo, mapeamento do corpo, escala natural. É uma brincadeira muito legal que se faz, desenhar um coleguinha, desenha outro coleguinha no papel craft no chão. Estou saindo do tridimensional para o bidimensional. Aí faz o desenho, aí faz o quê? A legenda. O coleguinha tá de boné, ela tá de arquinho, tá de lacinho, tá com brinquinho, tá com óculos, e faz o quê? A legenda. Desenha o óculos, escreve óculos. Ou seja, eu começo a fazer a representação. Hemisfério corporal. Direita, esquerda, em cima, embaixo, do lado, de dentro, fora, tá? Representação de espaço de vento, casa, escola,
Isso aqui é muito legal, que já começa que é alfabetizar as crianças. Segundo ano, imagina que essa criança tem 7 anos. Localização, orientação e representação espacial. O que ele tem que fazer? Ele tem que identificar e elaborar diferentes formas de representação, desenho, mapas mentais, maquetes, né? Para representar o seu lugar de vivência. Paisagem natural cultural, ou seja, eles começam a pegar imagens, fotografias, fazem várias atividades. Então, ou seja, o trabalho de artes também está junto com a professora, ou seja, a professora vai trabalhar vários conhecimentos, né? No terceiro ano, 8 anos, já trabalha com as maquetes, então já tem atividade que nós podemos usar, não precisamos criar coisas novas sempre, facilita. Sim, por isso que os livros didáticos e outras referências ajudam muito na hora de praticar, né? Então isso é muito gostoso, pegar as experiências dos colegas. O que você quer é que esse estudante vai chegar para você compreender que é uma representação bidimensional, né? Isso que é o mais interessante. Quarto ano, 9 anos, né? Que ele vai? Sistema de orientação. Entender o que é norte, sul, leste, oeste. E eu tenho uma grande reflexão sobre isso, né? De que entender essa questão do nome das coisas, a etimologia da palavra, é fundamental para compreender por que aquela palavra se chama norte, por que aquela palavra se chama sul, leste, oeste, em que momento histórico isso aconteceu. É onde a minha pesquisa de cartografia é em cima disso. Ou seja, para as pessoas compreenderem as palavras, eu tenho que entender a etimologia dela, o contexto histórico, e se é uma questão numérica, por que aquilo ali é numérico. Né? Então, vocês vão entender quando eu falar lá da questão da orientação, principalmente a questão etimológica da palavra, buscando até em outros idiomas a compreensão desses conteúdos. Né? Fala, usar bússola, então aqui eles já começam a usar a bússola, rosa dos ventos, ou seja, vários instrumentos, a própria biruta, que é muito interessante, a direção dos ventos. Isso é muito legal, tá? Eu já começo a trazer para cá uma alfabetização cartográfica. Às vezes, eles não conseguem, as professoras não conseguem trabalhar. Se elas trabalham alguma coisa mais simples, mas você vai ter que rever isso lá no sexto ano. Quinto ano, relações espaciais, ou seja, questão métrica, razão, proporção, não muito, porque ele vai começar a trabalhar fração de uma maneira muito simplória, porque ainda não tem nível cognitivo para isso, né? Que vai ser repetido no sexto e no sétimo ano. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Não? Vou dar um intervalinho para dar um break, para vocês não dispersarem muito. Tomar uma aguinha. 19h55. A gente volta 20h10, pode ser? 15 minutos? 8h10 a gente volta, aí a gente pega os Tranquilo. pontos. Oi? Tudo bem? Tranquilo. Professora, Oi? você teria como mandar depois os slides Sempre no mando. CDR? Ah, beleza. Sempre mando, André. Sempre mando, porque tem os links ali para vocês baixarem, tá? Tá. Eu sempre Obrigado. mando. Então tá, então 8h10 a gente volta.
Olá, voltei. Continuar aqui. Já mandei para vocês, tá? O slide e as referências da BNCC ali no grupo. Depois eu mando no CAGR. Ô, professora, Oi. na, Oi, na Robson. BNCC existe uma média, uma porcentagem que se espera que os professores acrescentem de conteúdo específico, não tem? Uns 30% assim tem, não tem? Eu lembro de algum número assim. Esse conteúdo é construído pelo Estado, né? Esse conteúdo do currículo, ele atinge agora o quanto percentual, eu não sei onde que é. O quanto que se o currículo vai atingir X%, não sei. Eu nunca fui orientada sobre isso. Até quanto? Tem que dar conta do calendário. Você não pode deixar de trabalhar os conteúdos. O que você vai acrescentar tem que dar conta. Tem que haver a carga horária. Sim, sim. É só porque eu lembrava de um número, mas não lembrava o quanto que era. Eu lembro onde que eu vi, né? Em Organização Escolar 2, alguma coisa assim. Eu lembro de ter visto, mas Deve tá ter. uma lembrança bem vaga mesmo. Deve ter. Nunca foi dito para mim o quanto de percentual que eu posso acrescentar, né, além do o mínimo. Tem o mínimo, agora o quanto pode acrescentar depende da carga horária. Se você vai dar conta, né? De ser trabalhado. Esse que é o principal, ou seja, não adianta você entrunchar de coisa, você não vai dar conta. Você tem que dar conta desse mínimo, o que eu acrescentar, ver se não vai sobrecarregar também os estudantes, né? Bem, a gente parou no quinto, sexto ano vem para a gente. Então, os conteúdos, olha que orientação no espaço. Lá na alfabetização, essa relação topológica da criança com o lugar, o que está perto da janela, o que está perto da professora, o que está perto do outro coleguinha. Ou seja, já começo a entender essa questão de limites, de fronteiras, de direção. Ou seja, eu não falei de norte, sul, leste, oeste. Eu comecei a exercitar esse pensamento espacial. No caso do sexto ano, já é o fortalecimento dessa orientação no espaço, mas já usando as terminologias da cartografia. Então, aqui que eu já começo a falar sobre coordenadas. Rosa dos rumos, né, que está rosa dos ventos, mas o termo adequado é os rumos, a bússola, fuso horário. Olha a quantidade de informação cartográfica, a cartografia toda que você viu, né, em cartografia 1 e 2 é colocado em um ano. Por isso que é trabalhado muito sistematicamente, com muito cuidado, para que realmente eles aprendam, né? Aí entra no sétimo ano a cartografia temática, por quê? Porque a partir daqui é só mapa. Se você pegar o livro didático, do seu livro didático, é só mapa, gráfico, cartograma, de cabo a rabo. Não se trabalhava mais esfera, não se trabalhava mais maquete, só mapa. Então, onde eu resgato você? Por que eu não vou trabalhar os outros elementos da cartografia para eu fixar mais esse conteúdo, né? A linguagem gráfica, histograma, infograma, croquis. Isso é muito legal quando você faz com que os alunos construam, né?
vai fazer um campo, então dá uma saída da escola para fazer um desenho daquela paisagem. Aí você vai trabalhar formas de relevo, ou de outros elementos da paisagem que você pode trabalhar através da própria confecção do recurso. Um 8º ano. A questão da cartografia social. É muito interessante, muito legal. Né? Você resgatar uma cartografia, não só aquela sistemática, institucionalizada, né? Uma cartografia social. A questão dos espaços, né? Urbano e rural, já no 8º ano, onde eu trabalho com os temas dessa própria cartografia, e também no 9º ano, né? Eu falo de geopolítica, eu trabalho já com o quê? Com os planisférios, ou seja, eu trabalho com o mapa mundi. Os elementos acabam se diluindo numa escala global, mas eu também posso falar de elementos que apareçam numa escala local. Entender essa dimensão escalar, né? Do local, regional, nacional, mundial. É importante eles compreenderem que os fenômenos geográficos transladam nessas escalas conforme eles vão aparecendo. Onde dá para ver numa escala local, onde não dá para ver numa escala global. Isso é importante ser trabalhado, tá? Aqui eu tenho as referências que eu citei para vocês. Taxonomia de Bloom, a base que eu mandei, Cavalcante. Eu já mandei o texto da Cavalcante? A Manu colocou lá no... Colocou. Colocou, né? Ótimo. Ensino de Geografia, isso aqui, da Flávia, né, organizadora, tem aqui o link. O meu artigo também tem o link, do professor Nova, Proposta Curricular de Santa Catarina 2014, o currículo de Santa Catarina e o professor Antônio Zábala, né, Como Aprender a Ensinar Competências. Então, essas são as referências que sustentam, né, a aula de hoje. E agora eu vou chamar a BNCC para vocês. Alguém já tinha visto a BNCC? Eu já trabalhei em algumas matérias da pedagogia. Que eu acabei atrasando a cartografia escolar, né? Aí eu peguei Sim. já. Alguém nunca tinha visto, ouviu falar? Eu desconheço. Ótimo. Não, essa é a intenção. É saber quem viu, quem não viu, para justamente não pegar vocês desprevenidos. Então, às vezes, a cartografia escolar, essa disciplina, é a primeira vez que estão tendo contato com a educação, né? Com a educação geográfica. Então, não posso deixar de apresentar aqui o documento maior que agora, né? Que está regendo os currículos dos estados, e inclusive os nossos currículos, né? Então, não podemos deixar de falar sobre isso. Então, vamos lá. Trazer aqui. Base nacional. Então, esse é um documento que fala da educação básica, né? Fala de todos os componentes. Então, aqui ela fala dos marcos legais, a legislação que sustenta, desde a LDB, né, os fundamentos pedagógicos e a própria implementação, ou seja, os estados têm que implementar, têm que construir os seus currículos. Em Santa Catarina, tem uma lógica de construir com os professores. Não é contratar uma empresa, elabora o currículo, que geralmente alguns estados fazem, alguns municípios contratam uma empresa e não faz com os seus professores, que é um erro. Né? Então, Santa Catarina não. Santa Catarina tem um histórico muito interessante de sempre participar com as instituições e com seus professores. Então, aqui você tem a estrutura da BNCC, a educação infantil, o fundamental com os componentes curriculares, tem o ensino médio, que eu também já mandei para vocês,
tá? Então, é muito interessante depois vocês olharem o próprio documento, né? Entender o que ele chama de aprendizagens essenciais. Aqui, ó, as competências da educação básica, que são 7. Ah, não, são 10. Da educação básica são 10, 7 são da geografia. Os marcos legais, os fundamentos, né, pedagógicos das BNCC, o que ele considera de competência e habilidades, que é interessante, né? A educação integral, igualdade, diversidade e equidade, ainda mais que a do povo brasileiro, e Santa Catarina também tem uma diversidade enorme. A questão indígena, temos 3 etnias, predominantemente aqui no estado, que é os Guarani, Xocrã e Laclanon, e os Caigangue, os quilombolas, temos os ciganos, que acabam ninguém falando deles, né? A gente agora tem os refugiados, que também entram nessa população diversa. Tudo isso pode ser trabalhado em sala de aula. A estrutura da BNCC, tá? Justamente aquilo que eu estava explicando para vocês. A educação infantil, aquela do código que eu falei para vocês. Aqui o ensino fundamental, os componentes curriculares, né? Língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, matemática, ciência, geografia, história e ensino religioso. Aí entra a explicação, né, dos componentes curriculares, e aí eles vão trabalhando as suas propostas de cada componente curricular, né? De ciências, cada componente é uma cor. Então, eu sugiro vocês darem uma olhada, tá? Agora eu vou abrir um de Santa Catarina. Esse aqui é da educação do infantil fundamental, tá? Então, aquilo que eu te falei, ó, que falei para vocês. Então, eu tenho vários coordenadores, articuladores, isso aqui, ó, os redatores do currículo, tá? E aí nós entramos como consultores, tá? A prof está aqui, a professora Kalina também, tá? Participou, então eu e a professora Kalina, a gente está sempre trabalhando junto. Então, a gente tem os redatores, a gente ajuda a construir, mas quem vai redigir são os professores de chão de sala. Isso é o que legitima o currículo do Estado de Santa Catarina. E aqui a gente tem a apresentação, que currículo é esse, como é que a gente pensa, né, o currículo catarinense. Eu acho interessante vocês darem uma lida, para vocês entenderem, né, como é que esse documento foi construído. Isso aqui é muito legal, né, a questão conceitual, né, a questão do conceito, a sistematização, as atividades, experiências, ou seja, as vivências também fazem parte do processo de construção do conhecimento, né? Aqui as competências gerais, né, que são 10, e aí de cada componente tem as suas competências. Aqui que eu falei para vocês, diversidade como princípio formativo da educação básica. Isso a gente não abriu mão, tá? A gente não abriu mão. E aí, cada grupo, eu fui da educação ambiental formal, né? Eu fui a consultora, junto com a Catherine, que é da secretaria, onde a gente construiu esse texto, amarrando a questão da educação ambiental.
E onde cada componente trabalha nas perspectivas, né? Depois a gente construiu um caderno, porque falar de educação ambiental em 3 páginas não é nada, né? E a gente reivindicou, e a gente construiu um outro caderno, quem tiver interesse, depois eu mando. Porque a gente fala que diversidade é essa, né? As relações étnico-raciais também tem um caderno específico. Aqui que eu falo para vocês dos conteúdos e dos destaques que eles dão, né? Aí depois a gente fala de cada componente curricular. Onde eu quero entrar com vocês aqui para vocês verem os conteúdos que foram trabalhados, tá? Questão quilombola, escolar indígena. A gente ficou limitado a 3 páginas. Aí eu falei, como é que a gente vai falar de quilombola, heré, educação ambiental, religiosa em 3 páginas? Aí, educação do campo. Aí foi feito um caderno de mais ou menos 60 páginas para cada temática dessa. Educação especial, a perspectiva inclusiva. Aí que educação infantil. Geografia, a professora Kalina foi a consultora mor. E aqui tem um texto que baliza, né? Aí a gente entra aqui, que é aqui que eu queria entrar com vocês. Então, aquilo que eu mostrei para vocês da cartografia, cada temática, cada unidade temática tem o seu conteúdo que foi construído com os professores daqui de Santa Catarina. Então, esse conteúdo aqui que foi construído para poder atender as competências, que são os objetos de conhecimento, e as habilidades, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, cada unidade temática tem os objetos de conhecimento, habilidades que não mudam, e os conteúdos que foi o complementar que cada estado tem que fazer, aonde pega a especificidade daquele estado. É claro que muita coisa vai ser semelhante, né? Mas não podemos deixar de ter as especificidades locais, tá? Eu tinha separado só esse aqui, que é o que a gente vai trabalhar na cartografia, tá? Ó, segundo ano, as mesmas unidades temáticas, conexões e escalas ao conceito de paisagem, modo de vida, paisagem local, mundo do trabalho. Ó, terceiro ano, mapa mental. Certo, gente? Ó, quinto ano. E o sexto, né? Que vem para a gente. Então, no sujeito e seu lugar no mundo, objeto de conhecimento, identidade sociocultural, habilidades, comparar modificações das paisagens dos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Analisar modificações da paisagem por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários, povos indígenas. Quais conteúdos que serão trabalhados? Que aí o PPP da escola vai construir o currículo, aí você vai construir o seu plano de ensino. Então, você vai trabalhar durante o ano a questão do sujeito, né, o sujeito seu lugar no mundo, conceito de lugar, paisagem, espaço geográfico, lugares e paisagens de território catarinense, lugar de vivência, conhecendo o município em que vivemos, aonde você vai falar aonde você está, né, do seu município, no caso de Florianópolis, se for outro município, falar daquela realidade, a dinâmica da natureza daquele lugar, né, suas transformações, a relação
Ainda mais Santa Catarina, com essa referência agrícola, né? A questão da pesca do litoral, a diversidade étnica, religiosa, cultural, ou seja, para eu entender e respeitar essa diferença. Você vê que aqui a gente faz questão de estar sempre batendo nessa tecla. A gente não pode deixar de destacar esses povos originários, tá? A gente fala dos ciganos estão aqui, ó. O pessoal falou, a gente questionou isso para chamar os ciganos. Conexões e escalas. Atmosfera, ciclo da água, formação do planeta, a biosfera, movimento de rotação e translação, atividades econômicas. Tudo bem, gente? Estão compreendendo? Quem nunca tinha visto, está compreendendo? Estão compreendendo? Tô compreendendo sim, professora. Bem bacana aprender mais sobre isso. Não Quem tinha não tinha visto. visto antes, né? Ai, É. que bom, que bom. Que bom. É daí que saem os conteúdos que a gente trabalha durante o ano na escola, né? Todo ano a gente tem que fazer nosso planejamento e um planejamento em cima desse documento. 7º ano, mesma coisa das unidades temáticas. Você percebeu? Lembra do verbo avaliar, analisar, 7º ano. Ou seja, perceber o nível cognitivo é onde eu quero chegar? Vamos lá no 1º ano. Olha o verbo que é utilizado lá no 1º ano. Descrever, criar, elaborar. Perceberam, gente, onde eu quis chegar trazendo a taxonomia de Bloom? Tem a ver com os verbos, porque são as habilidades que os seus estudantes terão que alcançar. Aqui é o 1º nível cognitivo, ou seja, identificar, discutir, observar. Vamos lá para o 6º, ó. Comparar, reconhecer, 2º ano. 2º ano. 3º ano. Reconhecer, identificar, relacionar, né? E já vai começar o quê? Apertar a análise, ó. Comparar, utilizar, escrever. 5º ano, analisar. Primeira vez que aparece o verbo. 5º ano, já estou mais madurinho. Aí, quando vem para você, 6º ano, analisar, relacionar, explicar, analisar. 7º ano, já entra a avaliação. Perceberam como é que os verbos têm a ver com o nível cognitivo do seu estudante? É onde você vai construir o seu plano de ensino, em cima dessa habilidade. Se ele vai avaliar, significa que ele já está desenvolvendo essa possibilidade. Ou seja, para chegar aqui, isso já aconteceu lá nos anos anteriores, certo? Eu não estou vendo o comentário, hein, gente? Deixa eu ver. Tem alguém que comentou alguma coisa? Não, ninguém comentou nada. Mas, professora, Oi? assim, eu tenho um conhecimento quase nulo ainda em relação à licenciatura, assim, porque Sim. eu sempre fui mais do bacharel e tal. Sim. Mas pelo o que eu me lembro, assim, né, da época de escola, principalmente do ensino básico, a minha pergunta daí, tipo, seria o professor, quando ele vai fazer, tipo, o plano de ensino, assim, né, com a influência também, talvez, do colégio de apostila, porque eu lembro que também, às vezes, era meio defasado, assim, né, a questão de Sim. apostila, às vezes era mais antiga. Às vezes, talvez ela não esteja a par do que está sendo dito aí, né, Sim. no documento. Mas então, daí, como é que fica esse equilíbrio? Esse é um problema. Isso é um problema de algumas escolas particulares que trabalham com apostilas. Elas têm que atualizar. Elas têm que trabalhar conforme a base nacional. Não dá para ser ao bel prazer. O professor tem que complementar, ele tem que dar conta daquele conteúdo. Você vai buscar outras fontes. Eu tenho a apostila, mas eu vou buscar sempre com outras referências.
Às vezes a apostila não dá conta. A gente sabe dessa realidade. São desafios que a gente encontra quando vai estar com colégios que são mais exigentes, digamos assim, com seu, né, com seu material. Tem colégio que não dá liberdade para o professor, isso é verdade. Isso a gente tem que ter consciência, né? Mas é uma questão de que tem que ser trabalhado, tem que ser abordado. São os grandes desafios. Vamos voltar lá. Então, aqui, ó, avaliar, analisar, selecionar, 7º ano, já estou cobrando o nível cognitivo maior, ó. Discutir, né? Que é o 7º ano. 7º ano, 8º ano. Aqui, ó, conceitos de território, região, redes, regionalização. Aí entra toda aquela questão que a gente trabalha na geografia de uma maneira mais científica. Declaração Universal de Direitos Humanos. Ok? Esse é de Santa Catarina. Agora eu vou apresentar do ensino médio. Do ensino médio, ele está em 3 cadernos, caderno 1, 2 e 3, tá? Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar com os colegas da área, né? Então, eu também fui consultora, né? Estou aqui junto, a Kalina também foi. Foi bem desafiador trabalhar esse currículo, né? Foi bem desafiador. Aqui tem toda a estrutura, né? A explicação de como é que a gente trabalhou, como é que a gente organizou. Então, a gente vai por área de conhecimento. Tem a formação geral básica, né? As trilhas de aprofundamento e os componentes curriculares, ou seja, a gente vai trabalhar como geógrafos, mas pensando como área de conhecimento. Deixa eu ver onde que a gente está aqui, eu acho que está no 3º caderno. Foi bem bacana construir a área de ciências humanas, né? A área de ciências humanas, natureza, acho que está aqui, estamos aqui no 3º caderno. Aqui são as trilhas de aprofundamento. A gente está aqui. Ciências humanas. A gente também trabalha a questão, as orientações metodológicas. Aqui. Ciências humanas sociais aplicadas. Aqui toda a equipe de professores, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a gente sempre trabalhou. Então, a construção desse documento foi muito legal, gente. A gente trabalha com a filosofia, geografia, história e sociologia. Agora a gente vai ter que trabalhar com esses colegas. Pensar a área como um todo. Então, a gente, Dori Massey, você já deve ter ouvido falar, né? Trabalho sobre o lugar. E aqui é a estrutura, né, do próprio currículo. Então, a gente tem as competências gerais específicas, né, as unidades temáticas, objetos de conhecimento, as habilidades e o conteúdo que vai trabalhar a questão das ciências humanas. Então, a base dela é os 4 componentes curriculares, vai ter que a história, a filosofia, a geografia, a sociologia, nessa perspectiva da desnaturalização, estranhamento e sensibilização. Quem que trouxe isso? Os antropólogos, né? O da Mata, o Velho, o Morin,
que o quê? Eu não posso considerar algo que é normal, ou seja, a fome não é natural. E estranhar a situação. E sensibilizar para que esse momento passe, para que isso muda de figura. Então, essa é a base das ciências humanas, né? Então, a gente tem essa preocupação de que todo esse contexto ele tem que ter uma criticidade. Então, a gente explica como a geografia vê, como a filosofia vê, como a história vê, como a sociologia vê, tá? Então, é muito interessante, isso é do ensino médio já, né? As competências, habilidades e os conceitos estruturantes. Cada componente curricular tem os seus conceitos estruturantes, que não vai ser trabalhado de forma isolada, e sim conjunta. Então, a gente tem os nossos clássicos, né? Professor Milton Santos, sempre avivando a nossa memória sobre a ciência geográfica. A gente fala sobre a cultura. Olha que interessante, que a gente tem os componentes falando das nossas categorias de análise, né? Território, professor Rogério Asbert, que foi até meu professor da Federal Fluminense. Então, a gente tem vários colegas aqui, esses colegas que vocês trabalharam, Max. Então, a gente tem o Claval, não posso deixar de falar dele, né? Questão cultural. Categorias, objetos de conhecimento, habilidades. Aqui que é interessante, ó. Conhecimento científico, as habilidades, objetos de conhecimento, o ethos da filosofia, o social, o tempo, o espaço, memória, questão da história, patrimônio, indivíduo, identidade, sociedade, territórios e fronteiras, entra muita questão indígena. Gente, está muito rico. Pega isso aqui depois para vocês olharem com calma. Olha como é que está rico esse conteúdo, gente. Está muito relação de poder, próprio poder, Professora, política. Oi? mas também agora é o tempo dos materiais didáticos, tipo o livro didático, se adaptar também a essa nova realidade, né? Sim, sim, Porque eu sim. trabalhei em ensino médio esse ano ainda, dei aula para o ensino médio, e quem disse que tinha livro didático, né? Ainda E não os tem? antigos não tinham, e a gente ainda também não tinha muito conhecimento desse documento que a senhora está mostrando. Então, fazer o planejamento do ano, deste ano, foi quebrar a cabeça. Sim, porque agora as editoras estão adaptando seu material. Do PNLD, né? Ó, cidadania. Cada componente curricular trouxe para cá suas competências e conteúdos do que se pensa o que é cidadania. Olha a diversidade, olha a trabalheira que foi. Foi um desafio, gente, não foi fácil. Ó, cultura, saúde. Kalina trouxe saúde para cá. Mundo do trabalho, ética. E aqui a articulação das competências, né, das 10 competências. Os temas, né, meio ambiente, ciência e tecnologia, multiculturalismo, cidadania, saúde, economia, que vai transversalizar todo esse conteúdo no ensino médio. Aqui são as referências, tá? Depois vocês dão uma olhadinha com calma. Ó, matriz de correspondência para ciências humanas. Pensamento crítico científico, isso aqui, as competências gerais, não se muda, tá? As habilidades relacionadas. Então, a gente vai trabalhar de forma conjunta. Aí entra a linguagem e suas tecnologias, tá? Aí depois tem as trilhas de aprofundamento.
que são temáticas específicas, que vai investigação científica, processo criativo, mediação e intervenção sociocultural, empreendedorismo, onde as escolas vão ter liberdade de escolher desenvolver essas especificidades, tá? E a gente trabalhou, matemática, suas tecnologias, das ciências humanas, a gente trabalhou com a questão da... A gente deu sugestão, né? Trabalhar as mulheres, trabalhar a questão, a cultura do campo. Depois vocês dão uma olhadinha com calma. Professora, posso interromper? Oi? Tava só em dúvida, isso daí já tá de acordo com aquilo do novo ensino médio daí? Sim, é isso Ah, aí. mas esse é de 2020, no caso. Ele já tá em. Eu não tô sabendo, sabe? Ele já tá em vigor, o novo ensino médio? Sim, sim, e já está em análise já, porque isso aqui já foi a gente construiu, né? A gente ficou a pandemia toda fazendo esse documento, começamos presencialmente, mas aí veio a pandemia, tivemos que terminar isso à distância. Olha só a trabalheira que deu. Cada um no seu cafofo aqui, conversando com o estado inteiro. Foi baita de um desafio, né? Nos outros currículos, a gente ficava internado em hotéis, em espaços, conversava, construía. Agora não, a gente teve que construir, foi desafiador. Já está construído o documento e agora vamos trabalhar os acertos e os erros. E os documentos têm que ser construídos, os livros didáticos, PPP da escola. A escola vai definindo conforme a sua realidade. Por exemplo, projeto de vida dos estudantes, de repente já trilhar alguns caminhos que ele queira trilhar, né? Então, agora é um processo de aprendizado. Tem 2 escolas que parecem ser um modelo, que já estão experimentando. Em cima desses erros que vamos ter acertos, né? É o primeiro documento. É lógico que ele pode ser mudado. A gente vai consertando, não vai dando certo, porque é tudo muito novo. É tudo muito novo, né? É um desafio. É desafio para todo mundo. Não só para a gente construir o currículo, mas para as escolas que vão ter que implementar. Um baita do desafio. As realidades são diferentes. Tem escola que vai optar por uma trilha em função da realidade regional, da realidade local. Tem escolas que o aluno quer aquele conteúdo, mas só tem na outra escola. Vai ser um grande desafio. A gente sabe que não é o perfeito, mas foi o que a gente conseguiu construir com aquela proposta dos professores participarem. Não foi convidada empresa nenhuma para fazer. Foi feito com os professores, com a realidade de Santa Catarina. Esse foi o grande desafio. Por isso que a gente aprende muito a desapegar. Ou seja, eu aceito aquela teoria, eu concordo com aquela teoria e tal, mas tem uma melhor do que a minha. Então, eu tenho que saber desapegar e respeitar aquela outra que vem para complementar. Aquela é melhor do que a minha. É um grande exercício, trabalhar com mais de 200 professores. Olha lá o staff que trabalhou. Escutar as diferenças. Eu tenho todos os gostos, tá? Todos os credos, todos os partidos políticos, todas as ideologias, todas as epistemologias. É um baita do desafio você fazer um currículo, porque o currículo é delimitação de território. Território é poder. Então, foi muito desafiador tentar achar o meio termo, né? E quem fez a coordenação geral foi a professora Cássia, que também é maravilhosa, ela sabe lidar com essas diferenças, né? E isso teve que ser aprovado na Assembleia, né, querido? Nos deputados, né? Eu não sei como é que não teve griteiro lá de deputado radical, porque a gente defendeu, né, muito posicionamento ali da diversidade, principalmente. Tem gente que não quer falar de diversidade, acha que todo mundo é branco, acha que todo mundo é um credo só, não é assim. Então, os desafios estão aí, né? É um conteúdo que a gente tem que trabalhar com a realidade catarinense, né? É claro que estamos aprendendo, né? É uma realidade das dificuldades que nós temos hoje e que esperamos com as práticas
Desculpa, problemas caseiros aqui. Então, essas escolas que vão nos dar o termômetro, né, desse documento. Então, a gente terminou esse ano, vamos ver o que vai acontecer. Está tudo muito incógnito, né? Está sendo desafiador para todo mundo. Fechou, gente? Professora, Oi? um questionamento só daí, mais curiosidade minha. Eu não vi muito ainda sobre, né? Acho que vou dar uma olhada depois no que você mandou. Mas eu vi que está mais voltado agora para a geografia, para uma questão social, né? Misturado com a filosofia e tal. Mas tu diria, assim, que questões mais físicas, talvez pedologia, geologia, talvez até a cartografia, perde um pouco de espaço agora nesse novo currículo? A cartografia não perdeu espaço, a geografia física, sim. Eu e a professora Kalina, a gente escreveu um artigo sobre isso. Por que a geografia física e a cartografia perderam espaço para a geografia? A cartografia perdeu espaço no sentido de algumas dificuldades que alguns professores têm em trabalhar a cartografia. E a gente resgatou isso na história da própria epistemologia da geografia, que a geografia crítica sempre falava que não era importante, né? A cartografia não era importante, a geografia física não era importante. E aí isso não era trabalhado. Então, isso foi uma lacuna, um buraco enorme no currículo, onde algumas ciências, como as ciências da natureza, pegou para si os conteúdos. Então, reflete hoje no currículo, né? Eu só não, esse artigo a gente não publicou ainda, está para ser publicado, e assim que sair eu mando para vocês. Então, justamente esse buraco que tem em função da própria epistemologia da geografia. Ela não deu conta, ela não deu valor, outras áreas pegaram. Né? Então, isso aí eu falo nesse artigo que eu publiquei, e de cartografia eu falo sobre isso. A da questão da geografia física a gente fala nesse outro artigo, justamente o que aconteceu com esses conteúdos ao longo dos currículos catarinenses. E é em cima disso. Entendi. Mas e você acha que isso é uma deficiência da geografia do Estado ou é uma Geral. vertente nova, né? É geral. Foi geografia nacional. A dificuldade de ensinar cartografia é porque a geografia crítica nunca apoiou a cartografia. Tanto é que eu sofro preconceito de colegas meus que falam que você abandonou a geografia porque eu fui para a cartografia. Eu sofro bullying de clássicos, de colegas de outras instituições, porque eu sou da cartografia. Eles falam que eu abandonei a geografia, porque eu fui para a cartografia. Eu não abandonei a geografia, eu fui entender um pouco mais onde a geografia não me dava condições de entender. Fui buscar em outras áreas de conhecimento. Então, esse aí é o grande buraco que tem quando você vê outros componentes se adonando de outros conteúdos, em função disso. Vou terminar aqui a gravação. Espera aí, parar de gravar.